versos de número 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. Podemos ler juntos a palavra do Senhor? Vamos lá? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, o capítulo de número 7, um pouquinho mais atrás aí, capítulo 6, na verdade, capítulo 6, verso 18, depois o 7:1, depois o 7:5, apenas esses versículos do capítulo 6 e 7. 6:18, lemos: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. 7:5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenar. Amém. Irmãos, a palavra de hoje, primeiro domingo de maio, que a gente tem como falar sobre família. Os próximos sermões 17 e depois no dia 26, depois no dia 31, também serão sobre família. 17 vai estar vindo aqui o reverendo Ivan, e no dia 31 o reverendo Felipe, lá de Avaré. Então, um mês que a gente lembra de família. Era comum as pessoas casarem no mês de maio, né? O mês das noivas. Hoje, praticamente, a gente não está tendo essa tradição tão interessante que é o casamento do mês de maio, né? Mas, irmãos, Deus tem um chamado para as famílias. Deus tem um chamado para as famílias da terra. E é exatamente isso que eu gostaria de estar refletindo com os irmãos. O chamado de Deus. Qual o chamado de Deus para a sua família? Se Deus tem um chamado para famílias da terra, Deus tem um chamado também para a sua família. Os que estão aqui no templo, os que estão nos assistindo, para todos que têm família. Não existe um ser sequer que não tenha uma família, porque ele veio de uma família, talvez disfuncional, a mãe solo, né, ou o pai solo, mas veio de uma família. Então, a despeito de como está, ou de como começou a sua família, Deus tem um chamado para as famílias. O texto aqui, ele nos chama a atenção, porque, embora no capítulo 12 nós tenhamos essa palavra de Deus para Abraão, que é chamado de pai da fé, onde Abraão representa cada um de nós diante de Deus naquele momento do chamamento, quando ele sai de Ur dos Caldeus e vai para uma terra que Deus haveria de mostrar. Então Deus deu um chamado para que ele saísse, e sair do meio da parentela. Esse chamado tem a ver com o termo que usamos, eclesia. Eclesia, no grego, tirados para fora. Ele foi tirado de Ur, tirado do contexto da parentela dele, para um chamado diante de Deus. E esse chamado implicava em ele ser parte de um projeto divino. O projeto, na verdade, ele tinha iniciado lá em Gênesis capítulo de número 1 e 2, quando Deus formou homem e mulher. Mas esse projeto agora era um projeto mais específico, porque faria parte desse projeto todos quantos haveriam de receber a graça de crerem em Deus. E Abraão creu em Deus, e a Bíblia fala que isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão teve um chamado de Deus. Mas antes de Abraão, Deus deu um chamado para o primeiro casal, Adão e Eva. Quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus deu um chamado também
aí no capítulo 6, verso 18, para trazer salvação para a casa de Noé, visto que a geração de Noé era uma geração extremamente corrupta, manchada pelo pecado. Deus tinha um plano. Deus deu um chamado também para Abraão, de maneira específica, quando concedeu a ele a bênção da fertilidade, apesar da idade avançada, de que ele seria pai de numerosa nação. Deus deu um chamado para Isaque, filho de Abraão e Rebeca. Diz o texto que Isaque orou ao Senhor por sua mulher, ou seja, um homem orando. Deus coloca a pessoa certa na minha vida. Parece que o povo hoje não ora mais, né? Não busca mais a Deus para saber com quem casar, a quem ser esse que vai ser a complementariedade na construção da vida conjugal. Deus deu um chamado para Jacó e para Raquel. Né? O amor que Jacó tinha, embora as outras esposas, né, que eram as concubinas também, mas Deus deu um chamado para Jacó, para Israel, a família dele. Deus deu um chamado para as 12 tribos através dos cabeças, dos representantes das famílias, conforme Êxodo capítulo 3. Deus deu um chamado para Moisés. Então, irmãos, não existe a ideia de que eu não recebi um chamado de Deus. Cada um de nós tem um chamado para servir a Deus. E dentro dessa temática, Deus deu um chamado para Noé, e Deus deu um chamado para Abraão e muitos outros. E esse chamado vai se estendendo à medida que as gerações vão se passando. Especificamente no capítulo 6 e 7, nós temos aqui um contexto absurdo. O mundo daquele tempo já era um mundo tomado pelo pecado. Gênesis capítulo 6, 1 fala que havia perversão moral. Diz que a formosura das mulheres era tamanha que os homens começaram a tomá-las para si, entrando num processo de degradação moral. Absurdo. Cada um, todo mundo é de todo mundo, já era uma prática naqueles dias cantada pelos poetas modernos. Todo mundo era de todo mundo. Deus falou, não é assim. O projeto não é esse. Havia multiplicação da maldade, capítulo 6, verso 5, nos apresenta isso. Que Deus viu que essa maldade, essa malícia presente, trazia uma destruição para a família. Havia um desvio moral, um desígnio moral perverso no coração dos homens. No verso 5 diz que a vontade interna do coração do homem era ruim, maldosa, continuamente mal. Então, irmãos, pensem nesse contexto todo, lá no início de tudo, e Deus olhando para algumas famílias, algumas pessoas, e dizendo, eu não quero que eles vivam isso. Eu não quero que eles permaneçam nessa condição. Imoralidade, falta de conhecimento de quem eu sou, desígnio do coração ruim. Deus não gostava disso. E o capítulo 6, verso 11, fala que a terra estava corrompida à vista de Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus. E diz o texto que todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Queridos, então, não seria nada produtivo e o resultado disso não seria nada bom. E a gente vê o que Paulo fala em Romanos, que o salário do pecado é a morte. O resultado disso, morte espiritual, morte eterna. Ainda que alguns vivessem, né, tal qual nos dias de Matusalém, 900, 500, 600, 700 anos, tal qual a descrição do texto, a morte viria, mas a separação de Deus também, e a eternidade longe de Deus, muito mais ainda. Então, tudo isso era aversivo ao coração de Deus. E se nós começarmos a pensar, irmãos, na comparação daquela época, na comparação dos dias de hoje, me parece que não é muito diferente. Me parece que não é muito desigual. As mesmas condições daqueles dias estão sendo praticadas no dia de hoje. As mesmas práticas abusivas,
corrompidas estão sendo praticadas no dia de hoje. Dia a dia nós estamos assistindo isso, um avanço absurdo do mal na terra. É profético? Sim. Jesus disse no sermão em Mateus capítulo de número 24, 25, que nos últimos dias a maldade estaria crescendo, o amor estaria esfriando, a fé estaria esfriando, os escândalos viriam. O apóstolo Paulo fala em Timóteo capítulo 3 que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, é uma realidade. Meio Ctrl-C, Ctrl-V. O que aconteceu lá, está acontecendo onde? Hoje aqui. Mas, apesar dessa realidade, o Deus da Bíblia, Ele continua tirando famílias, tirando pessoas desse contexto pecaminoso, corrompido, e trazendo a elas salvação. Por isso que a palavra eclesia, tirado para fora. Eclesia, igreja, é exatamente isso. Tirados do mundo para um chamamento para servir a Deus. Então, querido irmão, apesar de nós olharmos para o cenário espiritual, moral e ético dos nossos dias e vemos o que aconteceu lá, que é muito parecido e talvez até pior por conta do volume de pessoas que nós temos hoje, 8 bilhões de seres humanos no mundo, não é muito diferente. Não é muito diferente. E o que a gente pode aprender, então, com a história de Noé? No chamamento que Deus deu para Noé. Eu aprendo, primeiro, que Deus deu um chamado para a salvação das famílias na história de Noé. Tal qual o Senhor Deus disse em Gênesis capítulo 12, que em Abraão seriam benditas as nações, mas antes de Deus dizer isso para Abraão, Noé já estava experimentando isso numa geração corrompida. Deus tem um chamado para a salvação das famílias. E o capítulo 6, verso 18, que nós lemos, fala assim, que Deus fez uma aliança. Contigo estabelecerei uma aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Vejam que é uma família que está sendo salva. É o pai, é a esposa, são os filhos e as noras. É uma família que está sendo salva. É uma família que está sendo tirada do contexto de morte. Então, Deus não quer deixar ninguém de fora da salvação que Ele oferece. Ele não é um Deus excludente, mas seu desejo é o de que todos de sua família sejam salvos. Uma pergunta que precisamos responder sem nos preocuparmos com os laços fraternos em nossas famílias é a seguinte: meu marido, minha esposa, filhos e demais parentes, demonstrem em suas vidas a presença de Deus. Eles têm uma convicção profunda da salvação, de que se morrerem vão estar na presença de Deus. Se não tem, irmãos, nosso desafio é orar, dar um bom testemunho para que nenhum deles se perca. Porque o projeto de Deus é salvar famílias. Não deixar ninguém de fora. Muitas vezes olhamos para os nossos queridos familiares com olhos sentimentais, mas se não enxergarmos neles piedade, devoção, arrependimento e vida espiritual, é porque eles precisam do Evangelho, eles precisam da cruz, eles precisam se arrepender. Então, a mensagem maior que nós temos que dar a eles não é amassagear o pecado por conta da relação afetiva que temos com os nossos familiares. É orar, é dar bom testemunho, é quando possível e com muita sabedoria mostrar que o pecado os tem afastado de Deus. Isso, irmãos, não é afronta, isso é amor. E o que Deus nos mostra com Noé? Que Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto. Noé, a minha aliança é contigo. Mas na construção da arca, irmãos, Noé, se ele fosse sozinho construir a arca, não daria conta. Certamente ele teve que argumentar com a sua esposa, ele teve que argumentar com seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Filhos, olha, vai vir destruição e a salvação é a arca. E esses meninos tiveram que chegar para as esposas e falar: bem,
Nós precisamos construir com o pai. Nós precisamos seguir a mesma linha que o pai Noé recebeu do eterno, do divino. Eles tinham que argumentar, irmãos. Não foi assim, do nada. Isso mostra a preocupação de Deus em que, ainda que Noé tenha recebido o mandato, o chamado divino, aquilo tinha que ser comunicado, compartilhado. Eles não teriam como se fosse uma experiência, digamos, teofânica, uma epifania. Não, Deus falou com Noé, com o líder, com o pai. Então isso mostra o quanto essa responsabilidade delegada, ela tem que ser compartilhada. Nós precisamos compartilhar o evangelho com nossas famílias. E nesse caso, porque Deus tem um chamado para as famílias. Contigo, porém, estabelecerei uma aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus tem um chamado para a família, Deus tem um chamado para a sua família. Segundo, esse texto me ensina que Deus tem um chamado de obediência. De obediência. E aqui, no capítulo 7, no verso 5, que nós lemos, ele está dizendo assim, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenar. Quem recebeu a palavra? Noé. Quem recebeu o mandato, a orientação? Noé. Qual era a missão dele? Compartilhar aquela mensagem. E mostrar que a obediência àquele mandato traria benefício para quem estava debaixo da autoridade dele. No caso, a esposa, os filhos e, por conseguinte, as noras. Então, faz uma arca de tábuas e nela fará compartimentos e calafetarás, e deste modo farás ao seu redor, entra na arca. Aí o verso 5 fala, e tudo fez Noé segundo o Senhor ordenara. Isso mostra, irmãos, que não dá para negociar. A ideia demoníaca, pecaminosa, toda religião leva a Deus. É diabólico isso. Não existe isso. O que existe é Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o caminho é Cristo. Hebreus vai dizer, não há outro mediador entre Deus e os homens, senão somente Jesus Cristo. Timóteo, no livro de Timóteo, nós temos essa descrição. Então, o caminho é Ele. Então, quando Deus chama para a salvação, Deus instrui, Deus dá orientação do que deve ser feito e como deve ser feito. No caso de Noé, após ter recebido a orientação, o caso era obedecer ou não obedecer, a fim de que ele e sua família fossem salvos. É com tristeza que a gente hoje percebe que famílias estão retrocedendo, tal qual o livro de Gálatas, que chama de insensatos. Gálatas insensatos, que eles haviam começado no espírito, agora estavam indo para a carne. Eles começaram correto, com a instrução correta, mas agora estavam voltando para o judaísmo. E nesse caso, o que nós temos assistido hoje? Às vezes, líderes, pais, deixando o evangelho e indo para a macumbaria, indo para a feitiçaria, indo para o ateísmo, indo para o romanismo, e com isso, induzindo esposa e filhos a fazerem a mesma atitude, a terem a mesma atitude que eles. Por ética, eu não vou dizer nomes, mas muito perto da gente, algumas pessoas têm feito isso. Isso não é de Deus. Isso é um retrocesso de abandonar a palavra de Deus, não obedecer os mandamentos de Deus e retroceder. Irmãos, Noé tinha que ser muito firme, suportar os deboches, suportar as oposições, ser julgado como louco. E nesse caso, irmãos, à medida que Noé manteve-se firme,
Deus lhe trouxe como resultado a salvação. Moisés, ao registrar esse período da história da humanidade, não faz nem sequer um só comentário de alguma palavra de Noé referente ao fato de que Deus está dizendo: Moisés, faz isso, Noé faz isso, e Noé retroceder. Ah, Senhor, não é bem assim. Ah, Deus, não é por esse caminho. Não tem um momento que Moisés registra no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que haja uma descrição de Noé retrocedendo e questionando Deus. Noé ouve, Noé obedece, Noé cultua, Noé não questiona, não se aborrece, simplesmente obedece. Ele falou pouco e obedeceu. Mas hoje a gente tem uma ideia de ficar contra-argumentando com Deus. Ah, a Bíblia não é palavra de Deus. Ah, não é bem assim. Não é desse jeito. Irmãos, são falácias do inimigo para dissuadir as nossas mentes, de tal forma que Paulo fala que nós não devemos nos arredar do Evangelho. E as pessoas estão se arredando, sendo afastadas, e por isso estão fracassando. E por tristeza, irmãos, se a nossa geração fracassar, a próxima geração, só Deus para ter misericórdia. E nós já estamos assistindo isso. As gerações antigas, muito mais inteligentes, muito mais conhecedoras, muito mais hábeis, muito mais cultas, muito mais instruídas, e as gerações que estão vindo aí, por conta inclusive da tecnologia, muito menos inteligentes, muito menos capazes e muito menos afeitos a Deus, ligados à tecnologia, criando uma dependência tecnológica, estão longe de Deus. Então, nós temos um grande desafio, o desafio das famílias obedecerem à palavra de Deus. Deus falou e Noé obedeceu. Então, queridos, o Deus que falou o tempo todo com Noé, é o mesmo Deus que está falando conosco nessa geração. E a tudo que deveria fazer e como deveria fazer, até quando se daria o dilúvio. Cada detalhe da preparação da arca, do uso de madeira, betumes, argamassa, tudo que fosse necessário, cada animal, Noé obedeceu à risca em tudo, em tudo. E aí ele falou: fecha a arca. Fechou. Deus estava dizendo a hora de cessar tudo, porque a chuva viria, o juízo viria. E Noé teve todo esse desafio de obedecer para salvar a sua família. Deus tem falado às famílias da igreja tudo quanto devem fazer e como devem fazer, e até mesmo quando determinadas coisas sucederão. Deus está falando e Deus continuará falando até que se consuma tudo. Falando por sua palavra, falando pelo seu Espírito, falando por meio dos apóstolos nas Escrituras, dos profetas, dos mestres, dos evangelistas, Deus usando irmãos para falar ao nosso coração. Deus está falando o como, o quando, o porquê e o onde. Somos indesculpáveis, tal qual aquela geração. Mas Noé não se tornou indesculpável porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Então é necessário, irmãos, que nós creiamos que o mesmo Deus que falou com Noé está falando com as famílias hoje. Cremos nisso. Ele simplesmente obedeceu. E é necessário que creiamos que Deus tem esse chamado para nós. Deuteronômio capítulo 28 fala assim: se obedeceres os mandamentos que te ordeno, essas bênçãos sobre ti, Deus vai trazer bênção. 1 Samuel capítulo 15, 22, diz assim: melhor é obedecer do que sacrificar. Não é a quantidade de culto. Ah, tem 10 cultos na igreja, vou nos 10. Vai nos 10, mas não obedece. Então não adianta.
Tem 15 cultos, eu vou nos 15 cultos, não obedeço, não adianta. Então, melhor obedecer do que sacrificar. Esse foi o desafio que Noé teve diante do Senhor. Então, esse é o desafio da minha família, da sua família. Eu quero ver a minha família de origem, a minha família constituída, Verônica, Isabela e Sara, na palavra de Deus. Você tem que orar todos os dias por sua família, todos os dias por seus filhos. Pastor, estão longe. Ore por eles. Você não sabe o que Deus vai fazer? Porque não depende de quem quer ou de quem corre. Depende de Deus manifestar a sua misericórdia. Pode ser que Deus salve pessoas depois que você morrer. Eu vou desistir, não vou orar. Não vou dar mais testemunho. Já entreguei para Deus, não quero fazer mais nada. Não é isso. É insistir. É ser como aquela viúva que chegou para o juiz, advoga a minha causa, advoga a minha causa, advoga a minha causa. Essa mulher está me importunando tanto, né, por meio da oração, está pedindo. Vou ver o que ela quer. Aí na palavra Jesus mostra, né, que se um juiz humano resolve alguma coisa por conta da importunação, muito mais Deus, que há de nos ouvir. E às vezes, algumas orações, irmãos, Deus não vai nos responder no nosso tempo. Vai ser depois que nós morrermos. Depois que nós passarmos dessa vida, Deus vai trazer salvação. Por fim, Deus tem um chamado de santidade. Santidade para as famílias. Lembrando, a palavra grega ekklesia, tirado para fora, tirado do mundo e posto em outro lugar. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos transformados do império das trevas e levados para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou das trevas, do mundo caído, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo fala em Efésios, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O que Deus estava fazendo com Noé? Não é diferente disso. Ali tinha que todo mundo ser consumido, não só com água, fogo e enxofre, como depois aconteceu com Sodoma e Gomorra. Todo mundo morto. Só sobrou depois a família de Abraão e seu sobrinho Ló. Mas Deus consumiu tudo. Era para todo mundo ser consumido. E nesse caso, Deus tinha um chamado para fora, para quê? Para que essa família vivesse de maneira diferente. E essa maneira diferente, a qual Deus tinha como projeto de vida para eles, era livres do pecado, livres de um comportamento aversivo à santidade de Deus, um comportamento abençoador. E é exatamente para isso. Então, terceiro ponto aqui, Deus tem um chamado de santidade para as famílias. Irmãos, hoje em dia falar de santidade pode até nos levar à prisão. Vocês sabem disso, né? Recentemente, um pastor, me parece que no Canadá, estava orando e falando sobre João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A polícia veio, prendeu o pastor, porque ele estava pregando a palavra de Deus. É comum, no exterior, Estados Unidos, grupo de irmãos irem para clínicas de aborto e passarem em frente à clínica e fazerem oração. Isso é uma prática muito comum lá na Coreia, caminhada de oração. Eles caminham como aqui. Se a gente um dia falar, vamos fazer uma caminhada, tem um centro espírita aqui, vou orar em frente ao centro espírita. Deus, que aqui se torne um templo do Senhor, que as pessoas se convertam. E alguém se incomodar e falar, puxa vida, vocês estão orando, né, contra nós vamos chamar a polícia para vocês. E foi isso que aconteceu. Parece que hoje, falar de santidade ofende até a igreja. Há membros da igreja que não querem que se fale de santidade. Santidade na ética, santidade no vestir, santidade no uso de comida, bebida, santidade.
no pensamento, santidade no comportamento, aonde vai, santidade. O projeto de Deus era santidade. Chamar a família de Noé a essa santificação. Então diz assim: disse o Senhor, entra na arca tu e tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio da geração corrupta, manchada pelo pecado. Então, retirar Noé e sua família daquela região era retirá-lo do meio de um contexto extremamente pecaminoso. Era separar Noé e a sua família de uma geração pervertida. Era separar os filhos, a esposa. Era separá-los para que não se contaminassem com a humanidade transgressora daqueles dias. E o propósito de Deus era simplesmente o fato de removê-los, não era simplesmente o fato de removê-los de um lugar para o outro, mas o projeto de Deus era separá-los de uma geração corrompida, dominada pelo pecado. Hoje, irmãos, Deus nos separa. É fato que Jesus disse: Pai, não peço que os tires do mundo. Não tem como. A gente só vai sair desse mundo o dia que nós morremos. A nossa alma vai para Deus, nosso corpo fica na terra, aguardando a ressurreição no corpo incorruptível, juntando corpo glorificado com a nossa alma, e a gente vai estar eternamente com o Senhor. Mas só quando Jesus voltar. Mas enquanto isso, a gente vai estar aqui na terra. Mas no meio disso, Deus separa um oásis. E esse oásis, irmãos, é uma família que teme o Senhor. É um grupo de pessoas que teme a Deus e anda em santidade. Esse grupo se torna um oásis no meio desse deserto. Você vai sair daqui agora, assim que encerrar o nosso culto, você vai ter contato com um monte de coisa errada. Um monte de comportamento errado. De familiares, de amigos, vizinhos. E o mesmo Deus que chamou Noé, é o Deus que quer nos separar da perversão moral e sexual dos nossos dias, carnaval, boates, pornografia, pedofilia, sensualidade, erotização das crianças, da multiplicação da maldade dos nossos dias, dos assassinos, do sequestro, mutilação, roubos, calúnias. É o mesmo Deus que quer nos tirar de um coração maldoso, cheio de malícia. Mulher para com homem, homem para com mulher. É o mesmo Deus que está fazendo esse trabalho em tirar-nos, como tirou Noé, da corrupção que Deus via e Deus vê daqueles dias. Mesma coisa, da violência física, verbal daqueles dias, dos políticos, dos líderes da nossa nação, das instituições demonizadas. Deus quer nos tirar disso tudo. Então, mas com que propósito? Tirar, para que a gente não viva como eles vivem. A igreja não é um gueto, é um lugar separado. Por isso que a Bíblia fala que nós somos santos, em hebraico, kadosh, para que nós experimentemos a santidade de um Deus que Isaías capítulo 6 fala que Ele é santo, santo e santo. E Ele compartilha conosco o seu Espírito, que é o Espírito de Cristo, que também é o quê? Que é santo. O Espírito Santo que vem e atua em nossa vida, para que nós vivamos a santidade de Deus. Então, Ele nos fortalece para que a gente lute contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, para que a gente viva essa santidade. Então, hoje, não temos que construir uma arca para sairmos de onde o mal reside, mas por meio da igreja de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, nós podemos construir, por meio da palavra, uma vida que agrade a Deus. Precisamos achar graça diante de Deus e andar com Deus como Noé assim o fez, para que Ele nos dê as condições e as estratégias para vivermos uma vida santa em nossa geração. Construir a arca hoje é desenvolver diante de Deus seus dons, seu ministério na igreja, é edificar-se em Deus o tempo todo, é viver a palavra, ainda que outros não nos considerem loucos. Noé, você é louco, está construindo a arca, porque não vai vir chuva, não.
vai vir chuva não. E foi isso que aconteceu. Chamaram Noé de louco. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que nós somos atraídos pela loucura da pregação. Por isso que Deus não chama muitos sábios e pessoas de nobre nascimento, mas Deus chamou as coisas simples e aquelas que não são, para envergonhar aquelas que acham que são alguma coisa. Deus sempre estará chamando famílias para a santificação. A família de Arão foi chamada para servir no tabernáculo. As famílias judaicas que estavam sob a liderança de Josué, capítulo 7, verso 13, quando o Senhor Deus disse: dispõe-te e santifica o povo. E diz: santificai-vos. Deus chamando para a santificação. Da mesma maneira que Deus retirou Noé, Deus quer retirar a nossa família desse contexto pecaminoso. Agora, ou você se submete ao plano de Deus, ou você perecerá como aqueles que não ouviram a palavra do Senhor que foi dada nos dias de Noé e pereceram. Muita gente pereceu. A chuva veio, a água abundante veio, a destruição veio. Apenas os que estavam na arca se salvaram. Conclui, irmãos. Nos dias de Noé, Deus usou um elemento natural para destruir aquela geração de homens pecaminosos. Jesus, Paulo, Pedro, o livro de João, profetizaram que um outro elemento natural será utilizado para destruir e aniquilar toda a humanidade que não deu ouvidos à voz de Deus, que não prestou atenção, que debochou, que ironizou, que ridicularizou, que não creu. Certamente, famílias inteiras serão destruídas. É duro dizer isso, né? Famílias inteiras foram e serão destruídas. Receberão a condenação. Juízo de Deus. O juízo de Deus virá. É por esse motivo que não podemos brincar, pois Deus tem pressa. Deus tem pressa em salvar as nossas famílias. O desejo dele é salvar as nossas famílias. Então, não esperemos que o mal invada as nossas casas, que a partir daí possamos buscar o Senhor. Não esperemos a enfermidade chegar, para que a partir daí a gente busque o Senhor. Não esperemos o desemprego chegar. Não esperemos o filho se envolver com drogas ou a filha se prostituir. Não esperemos o casamento ruir. Agora que está ruindo, eu vou buscar Deus. Não esperemos a nossa alma entrar em desespero, perturbação no nosso coração, aflito, e assim sofrermos dores que parecem revelar como que a ausência de Deus. Não esperemos isso acontecer. Não espere o dilúvio chegar. Não espere a tempestade vir. Não espere a tormenta chegar. Não espere. Não espere. Noé não esperou o dilúvio chegar para fazer o que tinha que ser feito. Tomar posse da maneira como Deus iria salvá-lo. Noé, vai vir chuva, vai ter destruição, constrói a arca. Ele tomou posse de maneira muito clara da mensagem de salvação. A arca vai ser a salvação da minha vida e da minha família. Ele obedeceu sem questionar. Ele estava ciente de que Deus o separou para ser santo, ele e a sua casa. Que Deus nos abençoe. Abençoe nossas vidas, tal como Noé. Nossas famílias sejam salvas, obedientes e santificadas. Irmãos, tal qual eu disse semana passada, o amor continua em alta. E Deus continua em alta, salvando pessoas e salvando famílias. Importante que você tenha essa consciência. Deus disse a Noé: farei perecer juntamente com a terra, capítulo 6:13, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne,
em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há perecerá. Quem pereceu ali naqueles dias? Famílias inteiras, famílias incrédulas, famílias desobedientes, famílias indiferentes, famílias imorais. Quem foi salva? Família obediente, família santa, família que se humilhou diante dos homens para fazer a vontade do Senhor. Ainda que os homens os considerassem loucos. Não importa o que você pensa de mim, importa o que Deus pensa de mim. E eles construíram a arca. E a nossa construção hoje é uma vida de fé, uma vida de entrega e de obediência ao nosso Deus. Aí a pergunta, irmãos, é: como é que está a nossa família? Está salva? Já se preparando na construção da arca? Ou a família ainda está dispersa e atraída pelos rudimentos do mundo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós, tal qual Josué, possamos ter a mesma firmeza que ele teve diante também de um outro momento da história, capítulo 24, que ele disse: olha, se vocês querem servir a Baal, vocês sirvam, façam o que vocês quiserem, vocês sabem já o certo, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você faça como Josué, como Noé e como Abraão. Ouçamos o coral, irmãos, cantando Nosso Lar.